Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos conteúdos, utilizando aí esse tema para iniciar a nossa aula. Substâncias bioativas a partir de recursos naturais. Eu sou a professora Luísa Helena e nós vamos começar a discutir sobre esse que é um dos últimos temas do nosso componente curricular. Então, vou apresentar aqui. Agendar início, vou pegar o meu apontador e vou mostrar para vocês a bibliografia que eu utilizei para basear, para me basear na construção dessa aula e que vocês podem ter acesso aí livremente. Então, utilizei um artigo sobre aplicação biológica de lectinas de plantas e de algas. Ele é de recurso aberto, é um capítulo do livro. Utilizei essa tese de doutorado sobre o uso de óleos essenciais como agentes terapêuticos, que é bastante importante, bastante interessante. E 2 capítulos do livro que está disponível aí na nossa biblioteca virtual. Tem como título Biotecnologia dos biofármacos e biodefensivos e produção de imunobiológicos, tá? Então, eu recomendo a leitura por parte de vocês dessas bibliografias e foi a partir delas que eu construí essa aula. Essa aula, pessoal, eu dividi em 4 etapas principais. A gente vai ter uma breve introdução, depois nós teremos 4 sessões. A primeira, o primeiro bloco de sessões, sessão 1 e 2, a gente vai falar sobre moléculas que são prospectadas, que são procuradas para que sirvam como subsídio para a produção de novos fármacos. Então, nós temos aí, que eu trouxe para vocês hoje, os óleos essenciais e as lectinas. E depois, na parte 3 e na parte 4, nós vamos falar mais praticamente sobre a aplicação de moléculas biológicas na formulação de fármacos e no desenvolvimento de kits de diagnóstico e de vacinas, soros. Então, aqui nós vamos ter uma sessão onde a gente vai trabalhar a parte mais de busca desses metabólitos e uma parte mais aplicada, ok? Bom, para iniciar a nossa conversa, é importante que a gente perceba que, desde os primórdios da humanidade, o homem usa a natureza para curar os seus problemas. Então, desde o início, o homem utiliza a natureza, principalmente as plantas, e todo o ecossistema terrestre e também aquático, para solucionar problemas de saúde. E com os avanços da ciência, os avanços da tecnologia e da biotecnologia, a gente consegue transformar esses produtos naturais em fármacos, em bens de alto valor agregado, como fármacos, kits de diagnóstico, vacinas, soros. Então, isso é uma tendência e tem sido muito bem aceita nos últimos anos pela sociedade, porque a sociedade tem entendido hoje o papel da biotecnologia no mundo. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem, quais são os pontos que estão relacionados na bioprospecção de produtos naturais. Aqui eu falo de produtos naturais e fotoproteção. É um trabalho que eu acabei fazendo, onde eu precisava fazer uma revisão de literatura sobre esse tema, produtos naturais e fotoproteção. E aí o que a gente consegue perceber? Que toda vez que a gente vai produzir esses produtos naturais para uso humano, nós podemos extrair esses produtos naturais, sejam relacionados à fotoproteção ou não, através de diversas fontes.
Nós temos a fonte vegetal, que é uma das mais pesquisadas até hoje, mas também temos fontes animais, microbiológicas, marinha, né? Hoje o ecossistema marinho ele dá muitas respostas sobre a cura de algumas doenças, então é bastante interessante. E também até o uso de águas medicinais, né, pela balneoterapia. O que é importante perceber é que quando a gente fala dessas fontes, existem alguns interferentes, né, que podem agir. Então, quando a gente fala de uma molécula que a gente acha que é de interesse, só que ela é de origem microbiológica, a gente tem que levar em consideração que esses micro-organismos, eles geralmente estão em ecossistemas que fazem com que eles desenvolvam genes intrínsecos geralmente, que estão relacionados aí com aquela característica de interesse que geralmente surgem a partir de algum tipo de estresse que esse micro-organismo sofre. Por exemplo, se nós estamos procurando um biosurfactante, o surfactante ele é muito importante para a área de biorremediação, de áreas degradadas por petróleo, né, por hidrocarbonetos. Então, onde é que a gente pode encontrar micro-organismos que consigam produzir esses biosurfactantes? Nessas áreas degradadas, densamente impactadas. Então, esses biosurfactantes eles vão ser produzidos por esses micro-organismos para que eles consigam, de fato, sobreviver. E como eles estão nesse processo de estresse, eles começam a produzir essas substâncias para tentar sobreviver. E aí, esses genes são utilizados na bioprospecção de moléculas, né? Na busca de moléculas, no descobrimento de novas moléculas e de novos genes. E tendo o conhecimento desses genes, nós vamos tentar produzir essas mesmas moléculas em laboratório, né? Da mesma forma, quando a gente vem aqui para o universo marinho, nós percebemos que nós temos vários micro-organismos que vão poder ser estudados. Temos as cianobactérias, que isso aqui está bastante relacionado. Temos as algas, as microalgas hoje são bastante utilizadas na produção de biomoléculas. E temos as macroalgas também, que eles trazem muitos metabólitos que são interessantes, né, para a nossa pesquisa enquanto produtos naturais. O que se traz é que, principalmente as macroalgas, elas, quando a gente vai tentar extrair os metabólitos dessas macroalgas, existe uma baixa rentabilidade. Isso é algo limitante quando a gente vai tentar estudar produtos naturais obtidos através de macroalgas, certo? E dos bioprodutos que são produzidos, a gente vê que existe uma tendência de que esses novos bioprodutos que vão sendo criados no mercado, eles não sejam apenas bons para o ser humano, mas também eles sejam compatíveis com a natureza, para que quando os resíduos da utilização desse bioproduto chegarem à natureza, não impactarem tanto. Por exemplo, nós utilizarmos um princípio ativo para produzir um bloqueador solar. Enquanto a gente está lá brincando na praia com os nossos filhos, eles entram na água, os resíduos desse bloqueador solar vão entrar em contato com o mar, com a água da praia, com a areia, e isso pode causar algum tipo de degradação a longo prazo. Então, muita gente utiliza bloqueador solar ao mesmo tempo no verão. Será que isso pode estar causando algum tipo de desequilíbrio ecológico? Então, é muito importante que esses novos produtos que estão sendo criados, eles levem em consideração não somente a sua capacidade de ser neutro ou de não fazer nenhum mal ao organismo humano, como também a natureza em geral. A nanotecnologia
é uma das vertentes que tem sido bastante estudadas quando a gente fala em novos produtos naturais. A nanotecnologia é um dos ramos aí que está muito próximo à biotecnologia, que faz com que esses produtos eles tenham um maior acesso no organismo, uma maior aceitabilidade, é química fina, né? Então, é muito importante a gente lembrar que hoje nós queremos produzir bioprodutos que estejam relacionados com altíssima tecnologia. E esses produtos não são apenas produtos cosméticos, também tem uma tendência de buscar produtos nutracêuticos também. Aqueles produtos em que a gente acaba consumindo como um chá, e isso já faça bem ao nosso corpo, e isso já faça bem, já consiga driblar aí alguma enfermidade que a gente tem ou alguma condição que a gente apresenta, né? E aí a gente precisa sempre levar em consideração que a pesquisa com produtos naturais, ela não é simples. Por quê? Uma coisa é a gente conseguir isolar uma molécula in vitro, outra coisa é a gente utilizar testes em vivo com animais, e outra realidade é saber se essas moléculas continuam funcionando em formulações utilizadas para seres humanos, né? Lembrando também que nem tudo que é natural, que vem da natureza, é bom. Por quê? Um veneno de cobra, uma peçonha, é um produto natural. Só que se uma cobra pica a gente pode sofrer, né, até um dano irreversível, como a morte. Então, é necessário fazer ensaios de toxicidade para saber se aquele produto natural que está sendo prospectado, ele tem, de fato, validade para que a gente consiga utilizá-lo na prática. E outra coisa que a indústria farmacêutica luta bastante é com a incompatibilidade desses princípios ativos com as outras moléculas presentes nas formulações. Porque a gente sabe que alguns princípios ativos eles são instáveis, eles são sensíveis, e qualquer mudança de pH, qualquer mudança na composição daquelas formulações pode chegar a neutralizar aquele princípio ativo. Então a gente precisa sempre lembrar disso quando a gente for pensar em estudos com produtos naturais. E aí, quando a gente fala de bioprospectar, de buscar novas moléculas, a gente tem que perceber que essas novas moléculas elas não vão servir apenas para a produção de fitoterápicos, por exemplo, que é a primeira coisa que a gente pensa, ou de princípios ativos para isso. Como eu falei, existe toda uma gama de possibilidades de utilização desses produtos naturais, como em alimentos nutricionais e nutracêuticos, que é uma nova tendência, na área cosmética e também nos agroquímicos, na utilização de biopesticidas, de controle biológico de fitopatógenos, né? Então, são áreas que podem ser atingidas de uma forma benéfica através da busca desses novos metabólitos. E como é que fazemos essa busca? A gente vai de olhos fechados para a Amazônia e sai coletando todo tipo de material e chega no laboratório e testa tudo? Não. A gente tem que lembrar que a biodiversidade que nós temos no mundo, e o Brasil é um dos países mais biodiversos que existem, ela pode ser constatada através de diferentes formas e diferentes técnicas. A genômica é a área que estuda os genes pertencentes ali àquele ambiente ou àquele organismo. Da mesma forma, a proteômica vai fazer com as proteínas e a metabolômica de metabólitos, né? Então, essas áreas estudam esses, vamos dizer assim, esses novos produtos através de suas fontes, né? Qual é a fonte? É um gene que está sendo produzido?
se é de um gene, né? É uma proteína ou é um metabólito secundário? Então, a gente precisa compreender as fontes para que a gente consiga compreender os principais produtos que a gente pode obter. Será que a partir do estudo desses genes, desses micro-organismos que eu encontrei no ambiente, ou dessa planta, ou dessa cianobactéria, ou dessa alga, né, eu consigo construir um organismo geneticamente modificado através de biologia sintética, através de engenharia genética, e que isso me dê um bem durável em algum produto? Através da proteômica, eu posso isolar, eu posso produzir enzimas, hormônios, anticorpos, anticoagulantes, vacinas, todos baseados aí nas proteínas que eu tenho estudado. E quando a gente fala em metabolômica, a gente fala de metabólitos, principalmente metabólitos secundários, né? Porque o DNA e as proteínas, eles são metabólitos primários, assim como os lipídios, os carboidratos. Esses metabólitos, eles são imprescindíveis à vida. Mas os metabólitos secundários, eles hoje têm mostrado, né, que eles não só são imprescindíveis, como eles são vantagens ecológicas e evolutivas desses organismos que os produzem. Então, isso pode ser utilizado também a favor da humanidade, através da produção de fitoterápicos, de fármacos, antibióticos, antineoplásicos, essa parte de inseticidas e herbicidas, através de corantes, de produtos aromáticos. Então, existe uma possibilidade imensa de aplicação desses produtos naturais que são identificados aí através do processo de bioprospecção. E aí, depois que eu consigo estudar as moléculas, parou por aqui? Não. Eu tenho que gerar um produto, correto? Mas para gerar um produto, eu preciso passar por algumas etapas. Primeiro, eu tenho que aumentar a quantidade, né, de produção, que eu estou trabalhando no nível de produção de laboratório. Depois eu vou aumentar essa produção até ter um rendimento em nível industrial. Vou fazer a purificação dessas moléculas, como a gente já viu. Essas moléculas vão passar por testes de toxicologia, porque vocês sabem que nem tudo que é natural é de fato não tóxico. Vamos passar por testes farmacológicos, os ensaios pré-clínicos e clínicos, e aí depois isso pode virar um bem durável. Então a biotecnologia ela se faz presente desde o estudo da biodiversidade até o produto final. E esse é um longo caminho. E é um caminho que vem sendo percorrido aí pela indústria farmacêutica através dos tempos, né? E hoje, muito mais, e com muito mais celeridade. E aí essas novas descobertas, elas se dão principalmente por processos de etnofarmacológica, né? Onde a gente vê as plantas e faz um estudo de etnobotânica para que a gente consiga encontrar essas moléculas. Ferramentas de ecologia molecular, a gente entende a biologia molecular. Quando a gente fala de ecologia molecular, a gente consegue estudar a proteômica, a genômica, a metabolômica de um ecossistema, não somente de um organismo em si, mas de um todo. Tentativas e erro, claro, e a química sistemática, né, onde a gente consegue separar esses produtos químicos através de alguma sistemática. E tudo isso pode ser antecipado, em todos esses processos, através de análises de bioinformática também. Então, como vocês podem perceber aqui, o processo de produção de uma nova molécula, desde a descoberta do composto princípio ativo, do composto líder, até seu registro e lançamento, não basta tempo, né? Em média 12 anos. E isso já é do conhecimento geral.
E é um processo bastante caro. Então, vai gerar aí alguns milhões de dólares para que a empresa precise investir, principalmente quando a gente está nessa etapa dos testes clínicos. Então, a parte mais barata vai ser, de fato, a bioprospecção e o aumento de produção disso. Mas depois, tentar provar que isso é seguro é bastante caro. Então, esse é um dos grandes dificuldades da indústria de biotecnologia hoje no Brasil, porque a maioria das indústrias de biotecnologia que nasceram no Brasil, elas são indústrias pequenas, não tem essa quantidade de dinheiro, precisa de investimento, certo? E aí, depois dessa pequena introdução, a gente vai passar para entender um pouquinho sobre óleos essenciais, tá bom? Então, eu espero vocês para assistir o restante dessa aula